O amor abnegado. Esse título está com base em Coríntios capítulo 9. Nós vemos que Paulo continua dando a sua resposta. E no capítulo 9 ele apresenta uma defesa. Na igreja de Coríntios, sabemos que a igreja estava dividida. Uns falavam que era de Pedro, outros de Apolo. Estava dividida entre os fortes e os fracos. E havia aqueles dentro da igreja de Corinto que duvidavam que Paulo era apóstolo. E agora Paulo vai apresentar algumas coisas nos quais ele tem direito, mas ele não quis usufruir. Às vezes, da nossa primeira vista, a gente pensa que o capítulo 9 não faz parte da menção do capítulo 8. Mas nós temos que ter em mente que no original escrito da Bíblia não tem esses capítulos. Não tem capítulo 8, não tem capítulo 9, mas é uma carta corrida, sem capítulo, sem versículo. Logo que termina o versículo 13 do capítulo 8, que diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aí o capítulo 9, não sou livre? Está se referindo ao que ele estava falando em cima, no capítulo 8. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Por que ele faz essas perguntas para a igreja? Primeiro que, para ser um apóstolo, naquela época, tinha que ter alguns requisitos. Primeiro, tinha que ser chamado por Cristo. E segundo, tinha que ter testemunhado da ressurreição de Cristo. E Paulo foi chamado por Cristo e viu Jesus após sua ressurreição. Então Paulo tinha todos os requisitos para ser um apóstolo. Continuando o texto. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Então Paulo está endereçando a pergunta para a igreja de Corinto, dizendo: eu não tenho o direito de comer e beber à custa de vocês? Vocês não podem me sustentar? Eu não tenho esse direito? Eu não tenho o direito de levar uma esposa crente? Ou seja, os apóstolos de Jesus, eles dependiam do evangelho. Então, se havia alguma viagem missionária, os apóstolos que era casado levavam sua esposa. Então a igreja tinha que bancar a viagem do apóstolo e da esposa do apóstolo. E também bancar a comida. Então Paulo está dizendo para eles agora: nós não temos esse direito de comer e beber à custa de vocês, de levar uma esposa crente. Ele fala: ou será que é só eu e Barnabé que não temos esse direito? Porque Paulo, mesmo tendo esse direito, ele preferiu não usufruir desse direito. Paulo, ele fabricava tendas, ele se sustentava do seu próprio trabalho. Mas, mesmo ele tendo todos esses direitos por meio do evangelho, ele não quis usufruir esses direitos. Por isso, amor abnegado. Mas ele fez isso por amor aos irmãos. Vamos continuar o texto. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam no evangelho. Nós vivemos em uma época em que os pastores são muito julgados porque muitos pensam que o interesse do pastor é apenas dinheiro. Não se trata de salvar pessoas. Certamente pode ter alguns pastores que são desta maneira. Mas porque um faz, nós não podemos julgar que todos sejam iguais. Nem todos os pastores são interesseiros, nem todos pensam apenas no dinheiro. Há alguns que são sinceros na sua fé, que são sinceros no trabalho que fazem, e por isso eles merecem viver do evangelho. E é isso que Paulo está defendendo, porque alguns pensavam que Paulo era apóstolo, mas estava se beneficiando dos seus direitos e pregando o evangelho com o interesse próprio no dinheiro. Mesmo ele tendo todos esses direitos, ele preferiu não usufruir dos direitos. E aí ele continua no versículo 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou eu escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Paulo, ele deu um exemplo de si mesmo sobre abnegação. Ele preferiu não usufruir dos seus direitos porque ele acreditava que seria melhor para o seu ministério. Ele queria ensinar para mim e para você que, às vezes, nós temos direitos de muitas coisas, mas muitas das vezes é preciso negar esses direitos para dar um testemunho maior de Cristo. E era isso que Paulo estava transmitindo para a igreja de Coríntios. Ele estava dando a si como exemplo
para que os fortes, aqueles que estavam fazendo os fracos tropeçarem, estavam dizendo: olha, eu tenho direito de muitas coisas, mas eu não preferi esses direitos. Se eu, sendo apóstolo, não preferi esse direito, vocês também podem fazer o mesmo. Vocês podem deixar de comer carne para que o irmão não tropece. Um exemplo de amor para com o próximo. Nós vemos em Paulo alguém que não coloca os seus interesses acima da vontade de Deus. E isso ensina uma grande lição para nós, porque nós temos direitos de muitas coisas. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está trabalhando numa empresa, mas essa empresa age de má fé com você. Você vê que a empresa não está de acordo com as leis trabalhistas, não está sendo sincera com você, ela manda você embora e ela se nega a pagar todos os direitos que você tem. O que você faz mediante a isso? Devo levar à justiça ou devo abrir mão desses direitos para manter o meu testemunho que eu tenho com Cristo? O que fazer mediante a isso? Versículo 27 do capítulo 9. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muitas das vezes eu e você temos que abrir mão daquilo que é direito a nosso, para que assim o testemunho de Cristo possa ser mais eficaz. Que testemunho eu e você temos dado diante da sociedade? Do que eu preciso abrir mão para que a pessoa que está próxima a mim veja Cristo em mim? Do que você precisa abrir mão para que as pessoas que estão te observando vejam Cristo em você? Convido você para orarmos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua lição, pela tua palavra. Grandes coisas o Senhor tem nos ensinado. Cada vez que paro para estudar a lição, eu estou conhecendo mais a Ti. Nos mostre, Senhor, aquilo que nós devemos abrir mão para que o testemunho seja mais eficaz e que as pessoas vejam Cristo em mim. Rogamos a Ti em nome de Jesus que esteja conosco, nos ensinando e nos abençoando para que possamos aprender a ser como Cristo. Assim como Paulo uma vez disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nos ensine o real significado de ser imitador de Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.